Evangelho, sábado da 27ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 27ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a nossa meditação ao 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E o trecho que hoje ouvimos está diretamente ligado aos trechos precedentes, mais especificamente ao discurso que ontem meditamos, mas se pudéssemos resumir o Evangelho de hoje em uma sentença, vamos dizer assim, em uma frase, essa frase seria: se é feliz a mãe que trouxe ao mundo a vida de um homem, mais feliz ela será se esse homem a quem ela deu a luz se tornar um homem de Deus. Que essa frase hoje possa ecoar no coração de todas as mães que, pensando na alegria de terem um filho, dizem: sou a mulher mais feliz desse mundo pelo filho que tenho. Então, como pode ser maior a minha felicidade diante de tamanha graça que Deus me concedeu, de tamanha alegria que eu participo todos os dias da minha vida? Ver esse filho que o Senhor lhe deu a graça de amar e de poder dizer: meu filho, se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Olha aí, minha querida mãe. Agora sua alegria, podemos dizer, se tornará completa. Mais do que ter dado à luz a um filho, é poder dizer: meu filho é um homem de Deus, minha filha é uma mulher de Deus. Eles amam o meu Senhor me entregou tamanho dom, confiando eles a mim, confiando a vida deles a mim. E eu pude entregar a eles a alegria de conhecer a vida eterna que vem de Deus. Ele me entregou-os no tempo, e eu, que cuido deles nesse tempo, os entrego à eternidade, levando eles ao conhecimento da fé e à vida como cristãos. Minha mãe que me escuta hoje, minhas mães que me escutam hoje, que grande alegria! Que o bom Deus e a Virgem Maria, nesse dia de sábado, que é o dia consagrado à Santíssima Virgem Maria, possa abençoá-las abundantemente, todas as mães e os pais que nos ouvem, para que essa declaração seja realmente a vossa plena alegria. E hoje é um dia especial. Na igreja nós temos a memória do cardeal São João Neumann, que era anglicano, se converte à fé cristã, sacerdote anglicano, renuncia na busca da verdade, na busca de caminhar por, digamos assim, recuperar a beleza do cristianismo que, no final do 1800, parecia muito maculada. Dedica-se ao estudo mais aprofundado, não só da Sagrada Escritura, mas também da história dos primeiros apóstolos, mergulha na busca pelas raízes da Igreja e se depara com a tradição apostólica e com toda a história que compõe a beleza da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Nosso Senhor.
e de tal forma a reconhece, se namora e se encanta, que na sua busca pela verdade encontrou a Igreja de Cristo. E abraçando a fé cristã, católica, apostólica romana, foi posteriormente ordenado sacerdote, porque assim o Senhor o chamou, e depois começa um grande trabalho de evangelização e, por fim, se torna um grande apóstolo da fé e foi, há pouco tempo atrás, canonizado pelo Papa Francisco. E o dia em que celebramos a sua memória foi o dia da sua conversão, o dia em que ele professou a fé católica, dia 9 de outubro. Então hoje temos a memória desse que a sua mãe teve a alegria de também dizer: meu coração hoje é completamente feliz, pois meu filho se tornou um homem de Deus. Como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, quando podemos, agora falo com todos os filhos que nos ouvem, quando podemos dividir com os nossos pais a alegria da nossa fé. Talvez já há algum tempo longe da sua mãe, longe do seu pai, longe dos seus avós, por conta do trabalho, por conta de habitar em uma cidade diferente, um município diferente, às vezes em um estado diferente ou até mesmo em um país distante, não deixa de participar aos seus pais, aos seus avós, àqueles que sempre intercederam por ti, a alegria da sua perseverança na fé e de poder transmitir para eles aquela beleza de dividir a fé que eles transmitiram para nós, sendo transmitida também para os netos. E quando possível, reza com eles. Em parte, a alegria do coração deles também se completa com a nossa declaração, o nosso testemunho. Hoje vemos uma pessoa que não sabemos o nome, o Lucas não pontualiza a descrição do nome, mas o louvor que foi feito diante do testemunho que era recolhido, Mas ao mesmo tempo, agora nos coloquemos nos panos de Nossa Senhora, que sempre acompanhava Jesus, ouvindo a frase que foi a resposta de seu filho. Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Na aliança de amor entre o coração da mãe e do filho, da Santíssima Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo, na aliança de amor perfeito desses dois corações, onde não há mancha de pecado. Cada vez que a Virgem Maria, ela que ouviu a palavra do Senhor e não escolheu outra palavra em sua vida, a não ser a palavra do Senhor e seu Deus, e ela que como primeira discípula recolhia no coração cada palavra e gesto de seu filho, seguindo humildemente, qual não foi a alegria de sua mãe saber que naquele momento a memória, vamos usar a expressão usada no texto, de suas entranhas, do seio que amamentou e cuidou daquela criança que hoje se tornou um homem que, para aquela gente, era compreendido por ora como um profeta, como um homem de Deus, mas ali estava o próprio Filho de Deus e ela o sabia muito bem. Que alegria não foi para ela ver mais uma vez o seu serviço e a sua entrega de amor a Deus ser ocasião para que o nome de seu filho seja proclamado, para que a palavra de Deus seja anunciada e seja amada. A resposta de Jesus orienta então para o fim último da vida da Virgem Maria
a atenção de todos os ouvintes ali presentes. Ao invés de olharem na direção dela, olhai para a maravilha que o Senhor fez em mim. Porque se minhas entranhas e meus seios são benditos por terem gerado e mantido na vida o Filho de Deus, foi porque eu ouvi a palavra do Senhor e guardei-a em meu coração. E naquele momento, poder perceber que mais uma vez a sua oferta e a sua obra, a sua entrega de amor pelo seu Senhor se torna a ocasião para o anúncio da sua palavra e para a escuta da sua voz, realmente o Senhor fez em mim maravilhas. Grande é o seu nome. E o nome do Senhor, grandioso, é mais uma vez anunciado e é mais uma vez apresentado para ser amado. De que forma? Ouvindo a sua palavra. De que forma podemos amar a Deus e alegrar, ou melhor, e desse modo, amando, fazer com que, eu estou sempre me corrigindo porque a alegria de Deus já é perfeita. Então, não é que a gente faça alguma coisa que possa aumentar a alegria daquele que já tem a plenitude, mas a gente pode dizer que o coração de Deus exulta, e não seria equívoco dizer assim, cada vez que o nosso coração participa da sua alegria. Então, cada vez que nós acolhemos a palavra do Senhor, cada vez que nós cumprimos a sua vontade, cada vez que nós nos submetemos pela humildade, pela obediência, o coração de Deus exulta. Como o coração de Jesus exultou, diz o texto de São Lucas, porque o Senhor escondeu aos fortes e poderosos, mas revelou aos pobres e humildes. Olha que maravilha, o coração do Senhor exulta, porque a palavra é acolhida. Cada vez que nós tomamos parte na alegria de Deus, o seu coração exulta. E naquele momento o coração da Virgem Maria exulta vendo a resposta que Jesus dá, porque leva todos os ouvintes e todos aqueles que ali estão a buscarem, não apenas ouvir, mas guardar viva no coração e praticar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então o coração da Virgem Maria exulta, o coração do Senhor, Deus Onipotente, exulta por ver esse anúncio do Filho declarado às multidões. Olha que bonito. Mas também o coração da nossa mãe e do nosso pai exulta de alegria, obviamente dentro da proporção que lhe é possível, se nós como filhos transmitirmos para eles isso. Isso o que, Padre? Rezarmos juntos o testemunho. Precisamos desses testemunhos que nos ajudem a renovar a nossa fé e a confirmar a nossa caminhada, a nossa perseverança. Poder testemunhar a eles que vai na missa, está com as crianças na missa, manda uma foto. Por que não? Faz uma foto antes do início da missa, dizendo: mamãe, estamos hoje todos na missa aqui e estamos rezando pela senhora e pelo papai. Um beijo, fique com Deus. E faz um selfie antes de começar a missa da criançada, junto com a criançada ali na igreja, e manda para a mãe. Ou então estamos nos arrumando, olha, estamos terminando de nos arrumar para ir na missa. Mais tarde nos vemos, agora eu não posso falar com a senhora que estamos de saída, mas assim que a gente voltar, a gente fala com a senhora. Esses gestos fazem o coração dos nossos pais exultar de alegria, porque, tendo sido formados na fé e tendo a experiência e o calejar da vida sobre a própria história, do que significa buscar Deus para viver em paz, eles também têm o desejo de declarar que seus filhos se tornaram homens e mulheres de Deus. Eles
intuem isso, eles já viram isso e trazem consigo como uma alegria interior saber que você se tornou e você está buscando hoje mais a Deus, você está vivendo mais as coisas de Deus na sua vida e na sua família, mas poder sinalizar isso para eles uma e outra vez é fazer com que o coração deles exulte de novo de alegria. Vocês estão entendendo? É um gesto de carinho e um gesto tão bom da gente ver e receber. Tão bom. Então vamos aproveitar esse evangelho de hoje para consolidarmos essas obras de comunhão. Por que não dizer pequenas obras de caridade, mas sobretudo esse cuidado amoroso com a perseverança na fé. Esse cuidado amoroso de confirmar na esperança os corações que nos confirmaram na fé no dia do nosso batismo e que disseram amém junto conosco na nossa primeira comunhão e que no dia do crisma estavam ali para com toda a igreja dizer bendito seja Deus por esse filho que recebe a unção e é enviado em missão. Olha que maravilha! Vamos cuidar, né? Da nossa família com os cuidados espirituais que são necessários para a nossa perseverança durante a inteira vida. Olha que coisa maravilhosa, que grande ocasião o Evangelho de hoje está nos entregando, né? Lembram que ontem, quando fazíamos a meditação, quando o padre comentou sobre o 20º versículo, contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E nós falávamos sobre a realidade que as gerações antigas, o testemunho que o Senhor dá, né? No versículo precedente, o versículo 19, assim eles mesmos serão os vossos juízes, falando a respeito das gerações precedentes, que Jesus faz um testemunho a respeito deles, né? Da fé, que tinham recebido muito menos do conteúdo da revelação e perseveraram e combateram as forças infernais em comunhão com Deus, recebendo bem menos. E essa geração que está recebendo muito mais da revelação foi a geração privilegiada para testemunhar, né, o anúncio messiânico cumprido pelo próprio Senhor no tempo. Não acolhem esse testemunho, mas alguns, porque a grande maioria ali acolhia. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então já chegou o reino de Deus até vós. E aqueles que estavam ali em volta, com certeza, se alegraram e disseram, é verdade, é mesmo, chegou, porque, lembra que nós falamos ontem, não se tratava apenas de um exorcismo isolado que Jesus estava realizando, mas por conta de todo o contexto da multidão, eles estavam recolhendo os ensinamentos de Jesus, vendo o poder de Jesus sobre as forças infernais e, ao mesmo tempo, contemplando as curas milagrosas, e todos esses eram os sinais da presença de Deus. E quantos não disseram amém, não disseram é verdade, é isso? E olha o que está acontecendo. Exatamente no momento seguinte ao discurso de Jesus, alguém se levanta e bendiz a Deus. Bendiz a Deus pelo grande dom, por tudo aquilo que estavam recebendo, por tudo aquilo que estava sendo partilhado e entregue por eles. O reconhecimento nos céus pelos dons recebidos, pela graça que era oferecida, pelo anúncio feito, pela misericórdia anunciada, e também pela verdade que é defendida e que é apresentada mais uma vez. Em outras palavras, bendizendo a Deus porque os corações não se dispersaram, mesmo em meio a uma ação contrária a Deus, que procura dispersar os corações. Deus se levantou poderosamente, aqui faz recordar logo
o nome de São Miguel Arcanjo, né? Quem como Deus? Diante de uma ação como essa, a gente tem que declarar: quem como Deus? Não há ninguém como Ele. Bendito seja o nome do Senhor Onipotente. Então, eis que se levanta diante da presença do mal que tenta subtrair, se levanta Deus para eliminar a força daqueles que se opõem à glória do nome do Senhor, e Ele se impõe. E não se dispersa, se recolhe. E naquele momento surge esse gesto de louvor. Como é importante que nós, como os antigos cristãos, e quando digo os antigos cristãos, nós vamos ver que no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e seus companheiros chegavam a uma comunidade, quando se recontava o que tinha se passado durante um tempo de missão, o texto quase sempre diz: e eles então louvaram a Deus e bendisseram o nome do Senhor por tudo aquilo que havia acontecido com a comunidade de Corinto, com a comunidade de Filipe, dos filipenses, enfim, sempre nas cartas e também no livro dos Atos dos Apóstolos aparece essa atitude, a atitude da comunidade dos primeiros cristãos que bendizem a Deus diante da narrativa dos grandes acontecimentos que o Senhor realizou. Grandes acontecimentos. Não foram obras faraônicas, mas a conversão dos corações, que talvez a gente não atribua nisso um grande acontecimento, mas como já tivemos a chance de falar, meu irmão, minha irmã, converter um coração é realmente um milagre. Não é que acontece assim tão simplesmente. É um verdadeiro milagre. Então, a conversão de um coração, a mudança de um orientamento de vida, de uma vida completamente transviada e afastada de Deus ou desinteressada por Deus, de repente se tornar uma vida que se orienta para as coisas do Senhor e que aplicadamente vai perseguindo, caminhar mais de perto com o Senhor. Olha, isso é motivo para a gente render graças a Deus. Quando diz o livro dos Atos dos Apóstolos, contou-se que Paulo, aquele que outrora perseguia, agora prega e anuncia o nome do Senhor, a comunidade bendice a Deus por isso. Essa é uma grande mudança, é algo impensável. Deus realizou um prodígio e a realização desse prodígio não passa desapercebida. Ela vem honrada no meio dos cristãos com um ato de louvor a Deus. Como é importante nós honrarmos a Deus, dando a Ele graças. Cada vez que recolhemos um testemunho, cada vez que recolhemos um sinal do seu poder impedindo que se disperse a fé do povo, ou então na defesa da verdade, isso pegando a temática, de ontem, ou então na afirmação da verdade, ou então na confirmação da fé e até mesmo, como vimos o próprio Senhor realizar, no testemunho da fé dos nossos antepassados. Como é importante nós bendizermos a Deus. O Evangelho de hoje, esse ato de ação de graças cumprido por essa mulher, ele nos leva a recolher que essa também é uma atitude importante no seio da nossa comunidade cristã. Render a Deus graças por aquilo que Ele faz. E o gesto concreto que nós tivemos a oportunidade de partilhar hoje é ver como isso pode ser feito e a relevância de fazer isso em família. Depois vou falar que o padre está falando para o povo ficar fazendo selfie dentro da igreja. Ai, 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 hein? Não é isso. Tem uma razão muito clara e não é para fazer no meio da missa. Antes de começar a missa, está saindo de casa, está todo mundo no carro, obviamente, antes de começar a dirigir, ainda na garagem e tal. Então vamos falar quem está indo, ou então está para sair, enfim. Mas vocês entenderam, né?
Ou no final da missa, depois, quem sabe, estamos agora todos aqui na cantina, viemos aproveitar para comer um pastel, para dar uma força para o padre que ele está precisando fazer umas obras na igreja e a cantina vai ajudar. Ou então a cantina desse mês é para promover o retiro, então está todo mundo aqui. Olha que coisa bonita a gente também testemunhar isso, testemunhar que os nossos filhos que nós estamos educando estão se integrando com a vida da comunidade. Padre, está se integrando mais é com pastel. Sim, é verdade, está se integrando com pastel, literalmente. Mas existe uma motivação que vem dividida com eles. A motivação de cuidar daquilo que é nosso, de aplicar-se por construir junto. Hoje a gente está comendo aqui o pastel. A gente está resolvendo uma coisa que é oportuna, ou seja, a fome que a gente está sentindo no final da missa para poder esperar o almoço. Por outro lado, a gente está ao mesmo tempo ajudando a promover esse retiro, que daqui a pouco vai ser o retiro que quando você tiver idade você vai poder fazer. E na maioria das vezes acontece, ali a gente não tem consciência disso, mas pode ser uma das primeiras pastorais que o seu filho venha participar depois, ou venha a ser a vanguarda do caminho de perseverança dele, não é verdade? Isso acontece aos montes em nossas paróquias e olharmos com essa sensibilidade, né, do futuro que desejo na perseverança do meu filho, criar por ele e por ela, pelo meu filho e pela minha filha, essas ocasiões que apontam na direção dessa bendita perseverança que é um cuidado, né? Que eles perseverem na fé, essa é uma bendita perseverança. A gente precisa perseverar em muitos aspectos da nossa vida, mas a perseverança na fé é a mais bendita, é aquela mais bendita, porque é essa que vai dar força e alicerce para perseverar em tantas outras coisas que são aplicações necessárias da vida, perseverar nos estudos, perseverar nos relacionamentos, perseverar no exercício do bem comum, perseverar na prática do cuidado com o próximo, na prática da caridade, enfim. Que o bom Deus nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria e de São Nilman, o Senhor nosso Deus nos conduza sempre mais à perfeição no caminho da fé e na comunhão fraterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.